Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos ao TV Aberta News Reportagem. Eu sou Raquel Cardeal. E antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu gostaria de agradecer, fazer um enorme agradecimento ao nosso Conselho Gestor e à nossa diretoria executiva, em especial ao nosso presidente Fernando Mauro e ao nosso diretor de programação Marcel Rollender. Bom, hoje nós trouxemos um assunto que muitas vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado, ou às vezes a gente não quer tocar nesse assunto por motivos muito óbvios, né? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o luto. E para conversar comigo um pouquinho sobre isso, eu tô com ela, Sandra Evangelista, que é psicóloga, que trabalha em intervenções de questões de perdas e de luto. Sandra, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, dizer que estou muito feliz de ter você aqui e espero que a gente possa se ver mais e mais outros assuntos, esse seja só o nosso início aí de bate-papo. Obrigada, Raquel, boa noite, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui e espero ter outros momentos com vocês. Com certeza teremos. Bom, eu queria começar perguntando o seguinte: como é que foi que você ingressou ali na área da psicologia, né? E por que você começou a trabalhar com essa intervenção nas causas de perda e de luto, que é um assunto tão delicado que hoje em dia a gente acaba não querendo tratar muito, né? Sim. Bom, eu acho que a psicologia, na verdade, me escolheu. Eu sempre tive uma inclinação para o cuidado, para a escuta. Anteriormente eu já trabalhava na área da saúde, mas na área de oftalmologia. E aí no atendimento com os pacientes, um tempo que seria de 10 minutos, né, ali no atendimento eu tomava 1 hora. E então parte disso era escutando as pessoas. E entendendo o quanto era importante e que elas saíam dali com algo a mais, né, para a vida. E então eu acho que a psicologia já me captura a partir das vivências que eu fui tendo ao longo da vida, né? E o luto, ele já desde 2017 eu já pesquisava sobre luto e era um tema que ninguém falava, morte. Quando você fala em morte, até hoje, quando eu falo que eu trabalho com luto e perdas, as pessoas falam, nossa, que mórbido. E eu falo, não, é justamente o contrário. Quando você fala de morte, você fala sobre a vida, porque faz parte do nosso desenvolvimento. Sim. Né? Então, alguém precisa falar, e alguém mais do que falar precisa escutar. E aí eu comecei a trabalhar, a pesquisar primeiro. Depois eu fui ouvinte de mães enlutadas, que são mães que perderam seus bebês ainda na gestação. Nossa. Por 1 ano eu fiquei só ouvindo, sem nenhuma intervenção, para entender a dor dessas pessoas e poder oferecer um atendimento, né, para elas. Sim. E a partir daí foram surgindo, né, até que eu cheguei no momento da pandemia, infelizmente, que era algo, então, ninguém se falava sobre morte, não vamos lidar com isso. Só que aí a pandemia chegou e escancarou isso, e aí não só falar, a gente passou a vivenciar todos os dias. Então, assim, mesmo que eu não tivesse perdido ninguém, nem você, sim, você conhecia alguém que tinha perdido alguém naquele momento, né? Foi um momento muito difícil, né? Esse período que a gente teve de pandemia foi, assim, morte em massa, né? Se a gente for falar, sim, assim, por uma doença, assim, sim, muito delicada. E isso acabou desorganizando a gente coletivamente. Então, um luto que era meu, individual, passou a ser um luto coletivo. Então, as pessoas em geral estavam perdendo alguém e não tinha como eu não olhar para isso e não ser tocado, né? Até porque, assim, quando alguém morre, eu sou obrigada a olhar para mim e entender que eu também sou finita e que em algum momento eu também vou passar por isso. E os nossos também, né, vão ser finitos. Exatamente. A gente passa a olhar os nossos, né? Exatamente. No entanto, a gente vê muita gente falando, gente, aproveitem as pessoas ao máximo, né? Bom, a gente sabe o que é o luto, né? Até pegando esse gancho do que você estava falando, a gente sabe o que é o luto quando a gente passa por ele ou quando a gente vê alguém passando. Mas a gente não sabe profundamente ou aos olhos da psicologia o que é o luto, né? E eu gostaria de saber, né, com a sua bagagem, com o que você trabalha, o que é o luto perante a visão de um psicólogo, da psicologia em si, do estudo da saúde mental. Então, Raquel, o luto é um processo natural.
né? Faz parte do nosso caminho, do desenvolvimento. Então, assim, desde o momento que a gente nasce, a gente sabe que um dia nós vamos morrer. Sim. Só que a gente nega isso, né? Total. Ao menor sinal de que isso possa acontecer, a gente se desespera. Mas o luto é uma reação natural à perda de alguém que seja muito importante para você ou de algo que seja muito importante. Esse algo pode ser um sonho, um projeto, quando você tem alguma expectativa, pode ser por um objeto, né? Pode ser por um pet, né? Que aí já entra numa morte concreta, né? Sim. Então, por um bichinho de estimação ou por uma pessoa. Algo que seja significativo, importante, que você tenha afeto, Sim. né? É um processo natural. E nesse processo natural nós temos sentimentos, comportamentos, toda a parte emocional e cognitiva vai sofrer um abalo. Com certeza, né? Então, o que a gente espera num processo natural? O medo, a tristeza, a raiva, a negação, né? Primeiro, aquela revolta, eu não quero aceitar que aquela perda é real para mim. Então, são todos recursos que a gente tem, psíquicos mesmo, para a gente se manter ali mais organizado. Só que esse processo de luto, muitas vezes, ele acaba caminhando para um processo de adoecimento, que é quando a pessoa tem um prejuízo na vida. Então, assim, ela deixa de trabalhar, ela não consegue voltar para as relações afetivas, se ela estuda, ela não consegue se organizar para estudar, ela tem um problema de atenção, de memória, e isso perdura, né? Porque tudo isso no início, num luto agudo, a pessoa não vai trabalhar mesmo, ela não vai conseguir se concentrar, ela vai evitar as pessoas, cada um vai ter uma reação, né? Sim. Agora, quando adoece, aí a pessoa não consegue voltar para a vida, ela fica só no sofrimento, só na perda, só na dor, ela não consegue retomar as atividades dela e aí ela começa a comprometer a vida profissional, acadêmica, as relações pessoais. Sim, foi como você explicou, né? A doença, não sei se você é de casa... A doença, né? O luto, eu ia falar o contrário. Mas o luto, ele não é uma patologia, como ela explicou, como a gente estava conversando, né? Ela falou assim, não é uma patologia, Raquel. É uma condição, é uma coisa natural. A partir do momento que ela não deixa... Ela prejudica o ser humano, né? Isso. Ela faz com que ele tenha um bloqueio de vida. Porque se a gente Sim. parar para pensar, quando a gente para de fazer as nossas coisas naturais, é um bloqueio, né? Sim. E aí, pegando até um pouquinho, né? Nessa questão que você falou, tem vários sentimentos. Mas o que é mais comum e mais presente nas pessoas que passam por luto? Às vezes você em casa tem alguém que está passando por luto e você não consegue identificar. Não consegue olhar para a pessoa e falar assim, nossa, ela está realmente muito mexida com essa perda. Às vezes ela passa para você uma questão dela, eu tô bem, eu tô tranquila. Mas quando é no dia a dia dela, aquela perda, aquele luto, aquela coisa que ela tá passando, ela incomoda, né? E ela gera esse bloqueio. E às vezes a gente não sabe identificar. Então eu gostaria de saber quais são os sentimentos pra gente até mesmo ficar de olho nos nossos. Porque às vezes a gente tá com alguém na família assim e a gente não sabe como acudir ou como chegar até aí. Então quais são os sentimentos mais comuns? Sim, os mais comuns são a tristeza, a raiva depende da situação, porque assim, é todo um contexto o processo de luta. Vai depender do quê? Da personalidade, como as pessoas lidam com essa perda, assim, ao longo da vida, como é que ela foi lidando com as perdas. Começa lá atrás, no momento que você vai dividir a atenção de alguém, num rompimento de uma relação amorosa, no momento que você troca, por exemplo, de escola, de cidade, como a pessoa vai lidando com essas questões. Isso também interfere. A questão cultural, por exemplo, em alguns lugares, não é tão sofrido como aqui. Na nossa cultura existe um pesar, né? Existe uma tristeza que, assim, inclusive, algumas pessoas que reagem ao luto de forma diferente, por exemplo, retomam a vida mais cedo, às vezes elas têm um julgamento do outro. Como assim você perdeu uma pessoa e você está feliz? Como assim você perdeu uma pessoa e você voltou a fazer coisa, né? Sim. Então, assim, a tristeza, a raiva vai depender das circunstâncias da morte e da relação que você tinha com aquela pessoa. Por exemplo, se é um processo de adoecimento, talvez eu tenha raiva do médico e eu projete nele, assim, você deixou a pessoa que eu amo morrer. Ou se eu tenho algum tipo de conversa com a pessoa, a gente se desentende, ela tá num processo que talvez ela não te falou, talvez se caso passe, ela faleça,
você carrega talvez essa... Você Uma pode carregar. culpa. Essa é mais a culpa, aí não seria a raiva. Muita culpa. Por exemplo, se eu estou brigada, nós somos amigas, brigamos, não nos falamos há um ano e uma de nós falece. Fica uma culpa. Por que que eu não voltei a falar? Por que que eu não olhei para isso? Por quê? Por quê? Por quê? E você acaba achando que você tem responsabilidade nisso, né? Ou a culpa e a raiva muito presentes, por exemplo, num luto por suicídio. Eu imagino. Porque assim, como eu não vi, como ninguém viu. E não, porque nem sempre você tem sinais. E isso vai se complicando, né? Conforme eu vou tendo essas questões todas somadas, essa pessoa vai ficando mais triste, mais isolada. Ela tem mais dificuldade de voltar para a vida, de realizar o que ela realizava antes. Exato, e por isso que é bom a gente saber, né, quais são os principais sintomas. Então, se você tem alguém na sua casa que esteja passando por algum processo, é legal a gente sempre dar uma olhada e a gente sempre tentar buscar ajuda, né? E exatamente isso que eu queria saber, né? Quando que a gente tem que procurar ajuda? Quando a gente olha pra gente ou a gente olha para um próximo? Eu imagino que a gente não pode interferir no processo de uma outra pessoa, porque talvez a gente acaba criando mais um obstáculo. Você tem que se cuidar, você tem que fazer. Às vezes a gente tem que tratar no inverso. Você tá bem? Você quer conversar sobre? Você acha que você precisa de ajuda? Mas quando eu devo procurar ajuda? Eu, Raquel, por exemplo, estou passando por uma fase de luto, né? Quando eu devo procurar ajuda? Quando eu me distancio da vida e eu olho para a vida e falo, não há nada aqui que vale a pena para mim. Sem esta pessoa, eu não consigo seguir. Sabe, quando você perde, assim, o teu brilho pela vida, nada sentido. aqui, você perde o sentido. Que é o que a gente chama de um esvaziamento. Naquele luto agudo, inicial, você acabou de perder a pessoa, isso é muito natural. Sim. Agora, o luto não tem tempo. Você vai estar em luto para sempre. Até o último dia da sua vida, você vai estar em luto por alguém que você perdeu, que você gostava. Mas, apesar da saudade, apesar da dor, você segue. E você vai encontrar alegria e felicidade em outras coisas. Sim, você canaliza, né? Sim. Você acaba canalizando isso para uma outra coisa. Sim. Se isso não acontece, então eu preciso olhar para isso. E isso acontece com mais frequência? Da pessoa, às vezes, não... Porque assim, igual você falou, o processo de luto ele é diferente para cada pessoa. Eu posso passar por um processo de luto, ter uma semana e aí depois isso passar e a minha vida vai continuar. Eu vou ter a saudade, eu vou ter todas aquelas coisas, porque o luto vai estar sempre perpetuando. Não vou nem falar perpetuando, porque parece uma coisa ruim. Já que é um processo natural, não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que a gente aprende a lidar. Sim. Né? Mas isso acontece com mais frequência? Sim. Na verdade, cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho, na minha experiência, algumas pessoas que elaboram o luto, então conseguem seguir, outras que levam bastante tempo. Alguém que achava que tinha passado pelo processo e elaborado e, na verdade, ficou ali, manifesta sintomas, por exemplo, a criança, o luto da criança é diferente do adulto, porque o adulto a gente tem o verbal. Sim. De alguma forma a gente consegue expressar. E a criança? Muitas vezes ela não sabe falar para nós o que ela está sentindo e que ela está sentindo daquela forma porque ela perdeu alguém. Então, ela apresenta, por exemplo, é comum, ela começa a ter problemas na escola, ela fica mais irritada, ela tem um comprometimento nos rendimentos dela, ela fica mais agressiva. E ela está contando para a gente ali que ela está num processo de luto e a linguagem é diferente. A linguagem é diferente. Aí começa a vir para a questão da linguagem emocional e da linguagem, acho que corporal, né? Se ela está mudando. Sim. Isso influencia também na questão de peso. A criança, ela pode acabar... Acho que até o adulto, né? Normalmente a gente acaba passando... Ou a gente tem uma questão física que a gente vai emagrecendo, ou a gente começa a descontar aquela perda na comida. Então, eu sinto falta daquela pessoa, eu não quero pensar nisso, então eu vou fazer alguma coisa que me dê prazer de alguma forma. Sim. Aí eu começo a caprichar na comida. Sim. Então aquilo ali vai vindo, e aí daqui a pouco você começa a desequilibrar. Sim. Vai interferir muito o processo de luto no sono. Então tem pessoas que não conseguem dormir, né? Começa a ter insônia. Vai interferir na alimentação. Então assim, ou você não come mais ou come muito, que é o que a gente está falando. Existem os vícios também, né? Você Sim. pode canalizar para os vícios. Sim, ou aquela pessoa que pega toda a energia e volta-se para o trabalho, e aí ela trabalha assim, 12, 14, 16 horas, ela não se dá conta, mas ela está tentando lidar com o luto.
Então, assim, tudo isso é muito presente. Eu imagino. E nesse processo todo, né, qual que é o papel da terapia, né, nesse processo todo? A gente sabe que às vezes existe um tabu muito grande em falar, eu não vou procurar uma terapia porque isso significa um sinônimo de fraqueza da minha parte. Eu posso muito bem lidar com isso. Ou as pessoas ao nosso redor estão dizendo pra gente, tipo, você tá passando por isso. Tem muita gente que tem em casa, às vezes tá passando por um processo, quer contar para uma outra pessoa, e aí a pessoa pega e fala assim, mas isso daí é tranquilo, eu acho que você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Só que a terapia ela é essencial, né, pra gente ser escutado, foi o que você falou. É bom a gente falar, mas é bom a gente ser escutado, né? A gente tá do lado da pessoa que é o nosso ouvinte. Então, qual que é o papel aí da terapia nesse processo todo? Primeira coisa é pensar que se ninguém fala sobre a morte, o meu luto é negado. Sim. Eu fico numa condição de invisibilidade e silenciada completamente. Porque eu não posso, se eu me aproximo, você vê uma coisa muito comum, a pessoa não está bem, está no processo de luto. Se você pergunta, oi, como vai? E eu responder para você que eu estou em sofrimento, certamente você vai se desviar disso. Você não vai me chamar e falar assim, olha, Sandra, vamos conversar, o que está acontecendo? Eu estou aqui para te ouvir. Não. Se você encontrar comigo na rua e ver que eu estou assim, há dias chorando e sofrendo, você vai tentar desviar. Por quê? Porque você é uma pessoa ruim? Não, porque você tem dificuldade em lidar com a dor do outro. Porque a dor do outro vai tocar nas suas dores também. Eu achei que era por uma questão de ego, sabia? Eu até então imaginava que, assim, às vezes não acontecia, porque existe a questão do ego, a gente é ser humano. Não adianta a gente falar que a gente tem um tom perfeito. A gente tem o nosso ego, a gente tem os nossos sentimentos, a gente vive muito pra gente. Acho que principalmente agora, com tudo que aconteceu, né, a gente vive muito mais pra gente. Então eu achava que era uma questão de ego. Tipo, eu não vou me interferir porque eu estou numa vibe legal, numa boa energia. Também. E aí eu não quero pegar essa energia dessa pessoa e carregar ela pra mim. Só que eu acho que existe uma diferença, né? Você conversar não é necessariamente você pegar as bagagens da outra pessoa. Sim, e algo que é muito significativo, uma das intervenções mais importantes quem trabalha com luto é rede de apoio. Não necessariamente você precisa falar nada, até porque muitas vezes a pessoa enlutada, ela não quer falar, ela quer ficar quieta, mas a sua presença é mais importante e tem um efeito muito mais positivo ficar ao lado ali. Entendi. Às vezes a gente acaba vendo como uma coisa negativa aquilo que pode ser positivo. Então, você que tem alguém em casa, é muito importante a gente prestar até mesmo essa companhia. Não necessariamente a sua fala ela vai modificar o pensamento de uma pessoa, mas a sua companhia, o fato de estar do lado, já é o suficiente para ela se sentir confortável por ela mesma. Então, é sempre bom a gente ficar atento e sempre bom a gente tentar manter esse contato com essa pessoa. Claro, todo mundo tem as suas coisas para viver, todo mundo vai ter as suas dificuldades de vida, mas às vezes a gente pode olhar um pouco para o outro e fazer essa companhia que é tão importante quanto a fala. Agora você falou de rede de apoio e eu já queria pegar esse gancho para a gente falar da ProAlu, que é um projeto que você está aí há 3 meses. Eu gostaria que você contasse um pouco, né, de como a ProAlu começou, quando você ingressou, o que é a ProAlu, né, para as pessoas poderem saber aí de casa. Tá. Bom, o Programa de Acolhimento ao Luto da Universidade Federal de São Paulo fica no espaço da psiquiatria, ali na Vila Mariana. E o que esse programa se propõe a fazer? Ele foi criado em 2020, quando iniciou-se a pandemia e percebeu-se assim, as pessoas estavam num ritmo muito acelerado, né, de mortes, e as pessoas estavam desamparadas. Por quê? Nós temos alguns serviços que atendem pessoas enlutadas, mas são serviços particulares, privados. Sim. No SUS, nós não tínhamos nenhum programa que pudesse atender e essas pessoas estavam completamente desassistidas. E aí veio a ProAlu. E aí, pensando nessas pessoas, é que foi criado o programa. Quem idealizou foi a doutora Samantha Muti, que é coordenadora do programa. Aí esse programa atende pessoas enlutadas adultas, de forma online, e crianças menores de forma presencial, porque não é possível atendê-las de forma online. Eu falo de uma criança de 3, 5, 6 anos, não tem condição, tem que ser no presencial. Então, desde 2020 esse programa acontece, já foram atendidas mais de 300 famílias.
E a princípio era só a morte em razão da Covid, hoje não, todos os tipos de luto. E aí é prestado uma assistência, então, pelo SUS, de forma gratuita, por mais de 40 profissionais voluntários. Eu faço parte do programa há 3 anos, já atendi enlutados adultos. Hoje eu estou na parte de supervisão dos residentes de psiquiatria que realizam esse atendimento às crianças. E aí a gente oferece suporte também para a família. E por quê? Porque o luto do adulto, ele interfere diretamente no luto da criança. Às vezes a criança está num processo natural de luto, mas o pai e a mãe, ou a avó, ou aquela pessoa não está. Ela está num luto mais complicado e acaba trazendo prejuízos para a família como um todo. E aí já faz uma tratativa legal, né, Sim. de todo mundo. E é muito legal porque, assim, é uma questão que a gente, igual ela falou, né, igual a Sandra estava falando aqui pra gente, muitos tratamentos, eles são particulares, às vezes você não tem uma condição. O processo de você ter um falecimento, ele já é um processo que, se a gente for pensar dentro do bolso, existe toda uma questão, né? Mas, ó que legal, pelo SUS você acaba conseguindo. Então, assim, se você tem alguém, se você tem um familiar, ou se você mesmo, né? A gente fala muito do próximo, mas a gente pode falar da gente também, por que não? Pelo SUS você consegue. E eu queria saber, né, pelo SUS, só para dando um adendo, assim, você consegue pedindo num posto de saúde, numa UPA, como funciona? Não, na verdade você vai fazer a tua inscrição por e-mail, né? Existe um site do ProAlu, que é o www.proalu.com.br. Certo. Ali é um caminho, mas você tem um canal direto, que é através do e-mail. Aí, para os adultos, chama acolheluto@gmail.com. Certo. E para crianças, chama-se pequenosenlutados@proalu.com. Então, se você quiser tentar entrar em contato com a ProAlu para buscar ajuda para você, para sua criança ou até mesmo para algum familiar seu, a gente vai deixar as informações aqui. Sandra, nosso bate-papo foi muito gostoso. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença e com certeza quero que você esteja aqui em mais programas com a gente para a gente falar de outros assuntos que eu acho importante. Saúde mental é uma coisa que a gente precisa falar, a gente precisa tratar, a gente precisa às vezes tocar em algumas feridas para que a gente consiga vê-las de uma outra forma ou a gente possa buscar ajuda. Então, muito obrigada por você ter vindo. A gente vai ver mais, você vai vir aqui mais com certeza, tá certo? Obrigada mesmo. Muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço. Bom, gente, nosso programa vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que saúde mental ela é importante para ser tratada. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao nosso Conselho Gestor e à nossa diretoria executiva, em especial nosso presidente Fernando Mauro e nosso diretor de programação Marcel Rollender. Aproveitando um pouco que a gente estava falando de luto, eu gostaria também de deixar aqui os meus sentimentos, obviamente, e as minhas saudades para uma das pessoas que estava nessa bancada conduzindo esse programa com maestria, nosso querido Renato Gomes. Renato, você faz uma falta imensa aqui pra gente. Agradeço por todos os ensinamentos que você deu pra gente aqui e eu espero estar podendo entregar um programa à sua altura, certo? A gente sente muito a sua falta e eu sei que agora você está num lugar melhor, a gente sempre sabe que está num lugar melhor e a gente vai sempre tratando essa saudade aí da melhor forma que dá, certo? A gente se vê no próximo TV Aberta News Reportagem. Até logo!